Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, nessa aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão da prática de histologia do aparelho respiratório. Então, já estou aqui na página de Histology Guide, onde a gente vai iniciar aí, então, o estudo, né, dos tecidos que participam do aparelho respiratório. Então, inicialmente aqui, vou apresentar parte do aparelho respiratório para vocês aqui e a gente depois aprofunda na parte histológica. Então, essa vai ser uma das aulas, eu vou dividir essa aula em mais de um vídeo, devido à extensão do assunto. Então, nessa primeira aula, nós vamos dar mais destaque para o epitélio respiratório, mas vamos comentar também sobre outros aspectos aí do aparelho respiratório, né, além do epitélio. Bom, o aparelho respiratório, ele tem várias funções, né, sempre a mais famosa delas, né, aquela que envolve as trocas gasosas. A gente tem aí principalmente o oxigênio, o gás carbônico, né, sendo trocados a partir desse aparelho, o que nos permite aí, a partir do transporte do oxigênio, né, a produção de energia pelas nossas células a partir das mitocôndrias e a respiração celular. Bom, mas além disso, o aparelho respiratório também tem diversas outras funções que também são muito importantes, né? Então, esse ar que a gente inspira, ele precisa, durante o trajeto dele até os pulmões, ele precisa ser limpo, umedecido, ele tem que ser filtrado, aquecido, né? Então, uma das funções dessas vias inicialmente aí vai ser fazer esse trabalho na composição do ar, né, que a gente está inspirando. Além disso, o aparelho respiratório tem uma das nossas funções especiais, né, sensitivas, que é o sentido do olfato, né? Então, os odores, né, são captados via este sistema. A gente tem ainda a capacidade de falar graças ao aparelho respiratório. Nós vamos ver que temos ali várias áreas e estruturas nesse aparelho, bem como também na cavidade oral, né, que vão participar da construção dos sons e da fala, né, e especialmente aí a laringe, né, vai ser o local onde vai haver aí essa formação do som. A gente tem ainda nos pulmões, né, a produção ali de uma enzima chamada enzima conversora de angiotensina, que vai ser importante aí no chamado sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é um sistema associado à manutenção do controle da pressão arterial, né, especialmente envolvendo a atuação dos rins. Então, um papel um pouco endócrino também que os pulmões vão exercer. Bom, feito isso daqui, a gente pode olhar aqui então um pouco na anatomia, né? A gente vai começar a falar um pouquinho do epitélio respiratório, especialmente nessa região superior. A gente divide o aparelho respiratório basicamente assim pela sua função, áreas de função condutora e áreas de função respiratória. Quando a gente fala de áreas de função respiratória, quer dizer, vão ser áreas onde efetivamente ocorre a troca de gases, né, de gás carbônico e oxigênio com o sangue. E a parte condutora, ela começa então aqui na cavidade nasal. Essa cavidade nasal, nós vamos ter então as fossas nasais. Essas fossas nasais aqui vão conduzir o ar, né, que vai então até a região da faringe, especialmente aqui uma área chamada de nasofaringe. E aí, descendo aqui no fluxo, nós vamos ter a passagem aqui pela epiglote, né, até chegar à laringe. Na laringe, como eu mencionei, é uma região onde produz os sons, por exemplo, durante a saída do ar, né, que vai permitir a vibração das cordas vocais. Depois da laringe descendo, nós podemos ver aqui a traqueia, né, que tem toda aqui uma estrutura cartilaginosa, que a gente vai ver aí nas lâminas histológicas. Da traqueia vamos ter os brônquios. Esses brônquios vão se subdividindo, né? Os brônquios primários, em cada pulmão, depois os secundários, brônquios terciários. Esses brônquios vão se ramificando em bronquíolos, e aí a gente tem as ramificações dos bronquíolos até o que a gente chama de bronquíolo terminal. O bronquíolo terminal é o último bronquíolo da região condutora. A região condutora, então, ela basicamente conduz o ar, prepara o ar, né, com aquecimento, umidificação, filtração desse ar. Já após o bronquíolo terminal, nós vamos ter então os bronquíolos respiratórios, que é mostrado já nessa parte aqui, que é o finalzinho dessa via de condução. O bronquíolo respiratório, a gente vai ver que ele já começa a formar aqui um epitélio diferenciado, onde permite a troca gasosa. Então, a parte respiratória ela é composta então do bronquíolo respiratório. Logo, esse bronquíolo vai se ramificar em ductos alveolares.
esses ductos alveolares vão desembocar sacos alveolares e futuramente os próprios alvéolos, né? E aqui você vai ter uma rede extensa de capilares, né, que vai acabar facilitando a troca gasosa. Então, acho que feita essa introdução, a gente pode ir ver as lâminas. Vamos começar então na cavidade nasal. Essa lâmina aqui, ela mostra a cavidade nasal e oral. É um corte então no plano sagital que nós temos aqui. Dá para ver a cavidade oral logo aqui abaixo. Aqui acima a gente vê já a cavidade nasal, né? Então aqui passa o ar, né? Então aqui a gente vai ter o famoso epitélio respiratório. A gente vai destacar algumas estruturas nessa região do aparelho respiratório aqui, que é de interesse. Não vamos focar tanto a cavidade oral, não. Então a gente pode observar, né, esses espaços aqui, né, a famosa cavidade nasal por onde o ar vai passar. Ele vai entrar em contato aqui com esse epitélio respiratório. Então o que é esse epitélio respiratório? É tão famoso epitélio respiratório. Vamos lá. Então, um tecido epitelial pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, com células caliciformes. Mas o que é isso? Então vamos lá. Ele é um tecido de revestimento. A gente fala que ele é pseudoestratificado porque ele dá a aparência de um epitélio que tem várias camadas de células. No entanto, essas camadas de células, na verdade, não existem. É apenas uma camada, só que as células têm alturas diferentes. E aí, como o núcleo fica disposto em alturas diferentes, isso aparenta haver aqui mais de uma camada de células. Então, aqui, a classificação adequada é pseudoestratificado, né, falsamente estratificado. A gente fala que ele é cilíndrico, ou colunar, ou prismático, né, por causa do formato onde ele tem uma base menor do que a altura, né? Então, esse epitélio é classificado então, como pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado devido à presença dos cílios. Tá? Essas estruturas aqui a gente chama de cílios, são projeções da membrana plasmática do citoesqueleto dessas células, né? E a função desses cílios vai ser a propulsão, né, no caso aí do muco. Então, existe aqui nesse epitélio também células chamadas de células caliciformes. Elas normalmente ficam mais granulosas, mais clarinhas essas colorações. Essas células caliciformes, elas secretam muco, né? Esse muco, ele vai ser útil aí para, por exemplo, impregnar-se, né, com partículas sólidas que entrem nessa cavidade nasal. Isso ajuda a retenção e filtração, naturalmente, então, desse ar que entra na cavidade nasal. E os cílios, com seus movimentos, acabam, portanto, com seus batimentos, né, propelir esse material aí impregnado para ser eliminado pelo corpo. Normalmente esses cílios vão sempre então bater em direção à orofaringe, onde haverá então a deglutição desse material e aí ele vai acessar então o estômago, onde ele vai encontrar um pH bastante ácido e que se encarregaria então da eliminação dessas partículas, né, que entrassem pela via nasal. Bom, então classificamos aqui esse epitélio, né? A gente vai ver ele por praticamente todo o aparelho respiratório. Vou mostrar ele novamente em outras regiões, tá? Mas aqui então a gente tem a região aqui das conchas nasais, e nessas regiões das conchas nasais vai ser a região, como eu tinha mencionado, responsável, né, pela produção do muco, pelo aquecimento. Então, o que a gente observa aqui? Vou diminuir um pouco aqui o zoom. A gente vai observar nessas conchas nasais a presença de muitas glândulas. Tem bastante glândula aqui, ó, essas estruturas são as glândulas. Essas glândulas, elas vão ter a missão, né, de secretar substâncias muco, como substância serosa. Então, são glândulas que a gente classifica como glândulas seromucosas e estão em abundância nessa região. Bom, então a gente vê muitas glândulas seromucosas nessa região. A gente sabe aqui que também vai ter muita célula caliciforme nesse epitélio, com a intenção aí de realmente uma elevada secreção de muco, ajudar na filtração do ar. Além disso, um plexo venoso intenso, né, o sangue, vai ser importante a circulação de grande quantidade de sangue nessa região, porque o sangue com seu calor acaba por ajudar também no aquecimento do ar. Então a gente vai ver muitos vasos sanguíneos nessa região, muitos vasos aqui, no caso, eles estão bem hiperemiados, né, ricos em hemácias, então vários vasos aqui. Então a intenção desses vasos bem próximos aqui à superfície epitelial vai ser exatamente de promover esse aquecimento do ar. Então,
sobre essa região aqui das conchas nasais. Acho que era isso. Bom, e se você gostou desse vídeo, se você acha que te ajudou, curte, compartilha, mostra para os seus colegas aí, para que isso possa ajudar mais pessoas. Isso também me ajuda no crescimento do canal, pessoal. Então, um grande abraço, até a próxima.